nome é Tércio, estudante de fisioterapia da Universidade Estácio. Vou mostrar algumas técnicas aí relacionadas à mobilização articular, começando pela lei do côncavo e do convexo, né? Vou usar aqui como ponto de referência, como exemplo, a articulação glenohumeral, tá? Aqui nós temos o acrômio, certo? E logo abaixo a cabeça do húmero. O húmero, como convexo, né? Como que funciona? Segundo a lei do côncavo e do convexo, para que ocorra no caso aqui, a adução, né, do húmero, a adução do membro superior, o deslocamento vai ocorrer de que forma? O membro se desloca para cima e o deslizamento é para baixo, certo? Já no convexo, onde aí na articulação glenohumeral, né, a cabeça do húmero se encaixa aí na cavidade glemural, certo? Na articulação escapular, ainda aqui, nós vamos manter a cabeça do húmero estabilizada e fazendo micromovimentos. Aqui está o ângulo da escápula, né? Aqui, mobilizando a escápula, o deslizamento, certo? Ele ocorre de que forma? O deslizamento ele acontece no mesmo sentido em que está ocorrendo o movimento. Deixa eu passar aqui para trás, para ver se fica mais fácil de visualizar. Como é um micromovimento, é mais difícil de visualizar, né? Então aqui a espinha da escápula, certo? Seguindo aqui a margem escapular, aqui está a margem, o ângulo inferior. Então, cabeça do húmero estabilizada, aqui nós conseguimos perceber a mobilização escapular, certo? Então, segundo a lei do côncavo e do convexo, como a articulação da cavidade glemural ela é côncava, né? Ela ocorre no mesmo sentido, o movimento ocorre no mesmo sentido do deslizamento. Convexo, a articulação, na medida que ela sobe, o deslizamento ocorre para baixo, então sentido contrário. Cabeça do húmero se movimentando, deslizamento ocorre para baixo, certo? No movimento de adução, aí o deslizamento ocorre para cima. Abdução, deslizamento para baixo. Bom, dando continuidade às técnicas de mobilização, certo? Vou demonstrar agora a mobilização de acordo com a técnica de Maitland, que tem 5 níveis de graduação, de grau, né? Porém, eu vou demonstrar até o nível 4. O nível 1 e o nível 2, eles são relacionados aí à analgesia. O nível 3, 4 e 5 são relacionados à ADM, certo? Mas aqui eu vou demonstrar até o nível 4. Então, segundo a técnica de Maitland, né? Então aqui, ainda na articulação glenohumeral, o movimento ele é quase que imperceptível, né? Estou mobilizando a escápula e vou mobilizar o húmero. No caso aqui, já mobilizando novamente a articulação glenohumeral, né? Então aqui seria o grau 1, certo? Onde você não chega na barreira restritiva e é um micromovimento mesmo. O grau 2, certo? O grau 1 você mobiliza e vai do início até o grau que você está movimentando. O grau 2, ele é de uma amplitude maior, porém ele não volta ao início do movimento, certo? Então você já faz uma mobilização maior, já mais perceptível, sem retornar ao início do movimento, certo? Lá no grau 1, o início referente ao grau 1, certo? Então, mobilização aqui no grau 1, quase que imperceptível. Grau 2, são movimentos para analgesia, né? Fase aí aguda de inflamação.
O grau 3 e o grau 4, eles também não voltam ao início do movimento do grau 1 ou do grau 2. O grau 3 é de uma amplitude bem maior, certo? E ele já está relacionado aí ao ganho de ADM. Então aqui, mobilização, grau 3. Grau 4, sempre fazendo o movimento, sem retornar ao ponto de partida dos graus anteriores, certo? Então aqui, mobilização grau 4, certo? Então repassando, grau 1, quase que imperceptível, grau 2, grau 3, grau 4, certo? E o grau 5, certo? Ele já é o famoso thrust, onde você faz movimento além da barreira restritiva. O que é a barreira restritiva? É a barreira óssea, né? A barreira aí anatômica do movimento, né? A barreira aí anatômica do movimento. O thrust é um movimento rápido, certo? Onde ele ultrapassa a barreira restritiva anatômica e é o famoso estralo, que ele eu não vou demonstrar agora, mas já fica aí de caráter didático essa informação. De acordo com o conceito de Mulligan, né, que também é um tipo de mobilização passiva, tá? Porém, ela é uma mobilização passiva com a ajuda do paciente. O paciente ele vai fazer o movimento ativo. E onde entra o fisioterapeuta? Ele acompanha o movimento, tá? A fim de manter a articulação no lugar, auxiliar na movimentação, certo? E é uma técnica indolor com movimento passivo e ele é utilizado tanto para tratamento como para diagnóstico. Então, novamente aqui na articulação glenohumeral, né? O paciente, ele vai fazer o movimento, pode fazer, mãe. Ele vai levar e o terapeuta ela acompanha esse movimento, né? Com fins de identificar alguma anomalia articular e também auxiliar no movimento, certo? Auxiliando aí no ganho de ADM e se há algum edema, se há alguma inflamação, se há algum rubor, se há alguma alteração de temperatura na região, tá? Então é uma técnica de mobilização passiva, mas também que o paciente ele executa o movimento, ok? Essa é a técnica de Mulligan, utilizada tanto para diagnóstico como para tratamento, sempre estabilizando a articulação e executando o movimento. Lembrando que é uma técnica indolor, tá bom? Bom, agora eu vou demonstrar a técnica de pompagem, certo? Também uma das técnicas aí de RTM, e ela é relacionada aí à movimentação das faces, né? Até mesmo a liberação miofacial. É uma técnica que ela possui 3 etapas. Uma etapa de tração, certo? Onde tensionamento, onde você mantém a tensão, e uma fase de relaxamento. Como todas as outras técnicas de RTM, é um procedimento ao qual a mão ela tem que estar em contato com o paciente a todo momento. Eu vou usar aqui a região tenar da minha mão, né, aqui da fase da região que ulnar, né, e com as mãos juntas, eu vou tensionar aqui a região lombar, sentido a cauda cranial. Mas o sentido aqui não importa, é uma técnica que você pode realizar do meio para trás, do meio para frente, ou seja, você pode fazer do meio sentido caudal, do meio sentido cranial, você pode fazer cranial, caudal, caudal, cranial. Não interfere no resultado. O importante
dessa técnica é exatamente as 3 fases de execução: tensão, manutenção da tensão e relaxamento. Vai manuseando aí a musculatura e favorecendo aí o deslizamento facial, certo? Essa é a única forma de utilizar a técnica? Não. Você pode utilizar com as mãos abertas, certo? Você pode utilizar aqui no caso, fazendo afastamento aqui, no caso aqui da região lombar, né, da aponeurose lombar. Você pode fazer o afastamento utilizando os braços cruzados, mantém a tensão. Então aqui, pressão, mantive a tensão e posteriormente o relaxamento, voltando devagar, certo? Aí repete o procedimento. Tensiona, mantém a tensão e posteriormente mantém aí por uns 10 segundos, 10, 15 segundos e volta, certo? E um detalhe interessante, utilizando as mãos nessa posição, certo? Que no momento da tensão você pede o paciente para inspirar. Mãe, puxa o ar. Aí no que o paciente puxa o ar, prende a respiração, vai, inspira. Você faz a tensão, mantém, e no momento do relaxamento, solta o ar. Isso influencia bastante no resultado utilizando dessa forma, certo? E agora utilizando a face ulnar da região tenar das mãos, né? Essa técnica aqui também ela é muito boa. Então você faz o afastamento, mantém a pressão, mantém os 10 segundos e relaxa. E como que é feito o relaxamento dessa forma, né? Mantém uma mão no lugar e a outra vai de encontro à outra face e abre. Mantém a pressão, 10 segundos, relaxa. Novamente, até você atingir toda a região alvo. Certo? Lembrando que a pompagem é uma técnica também relacionada aí aos movimentos faciais, à liberação miofascial. Bom, agora eu vou demonstrar a mobilização neural, primeiramente do nervo ulnar, certo? Paciente de decúbito dorsal, então cabeça contralateral, fazendo a extensão aqui do plexo braquial, certo? Nós vamos fazer o seguinte movimento: braço relaxado, perna, né, apoiando o braço. Nós vamos pegar a mão do paciente, o dedo mínimo, nós vamos manter ele tensionado no final do movimento, certo? Então nós vamos levar a mão e o braço de encontro ao rosto, tá? Aqui, como a maca é baixa, então eu vou fazer em pé e apoiar com as mãos, certo? Então de encontro ao rosto, você vai até o limite e chegando no limite, já doeu aí? Pouco. Muito ou pouco? Pouco. E agora? Mais um pouco. Aí para mobilizar ainda mais, né, o nervo ulnar, nós vamos tensionar o dedo mínimo. Pela expressão do rosto, acho que nós já conseguimos fazer a mobilização, né? Doeu? Doeu. Então aí nós mantemos, certo? Aí 10 a 15 segundos. E vamos devagar com o membro em posição de repouso e repetimos o procedimento. Quantas vezes é feito o procedimento para que se alcance os objetivos aí da mobilização neural, né? Pelo menos 3 vezes. Então aqui, técnica de mobilização do nervo ulnar.
Agora, vou demonstrar a mobilização do nervo ciático, certo? Vou pegar a perna do paciente, contralateral. Por quê? Porque aumenta o tensionamento do nervo em questão. Então, o nervo ciático sai aqui da raiz pélvica, né, do plexo pélvico, e vem até o tornozelo, certo? Passando aqui por debaixo do maléolo. Então, nós vamos levantar a perna do paciente contralateral, porque favorece mais a extensão do nervo ciático. Então, nós levantamos a perna do paciente, no caso, até o limite possível, né, de acordo com a mobilidade do paciente que você está tratando. Mantém o joelho estendido, não pode estar flexionado. Relaxa mais a perna. Não pode, relaxa, pode relaxar. Não pode estar assim, tem que ser a perna completamente estendida. Aí nós levantamos. Tá sentindo? Tô. Tá sentindo o quê? Uma dorzinha. Uma dorzinha? Então tá certo. Então, mobilização neural dói mesmo, certo? Aí, para ampliar ainda mais a mobilização, nós pegamos o tornozelo e fazemos uma dorsiflexão. E mantém tensionado aí, certo? O mesmo procedimento. Você segura aí de 10 a 15 segundos. A perna não pode dobrar, o quadril não pode levantar. Se necessário, você deve mobilizar o quadril, certo? Para o paciente ele não virar. Porque se virar, perde você perde o trabalho. Perde o propósito da mobilização. E novamente, retorna devagar ao ponto inicial. Relaxa e repete o procedimento. Quantas vezes? No mínimo 3 vezes. Mantendo tensionado, quadril estabilizado, dorsiflexão do tornozelo e aumenta um pouco mais a amplitude do movimento. Segurou 10 segundos. Voltou. Não vou fazer a terceira vez, porque é apenas uma demonstração de como é feita a técnica, certo? E volta. Já pode fazer a Devagarinho, terceira pode para iniciar. ficar completa. Gostou? Então vamos lá. Então vamos para a terceira. Faz um trem bem feio. Só que aí a amplitude da terceira já é um pouco maior do que no início. Então, mobilizou, estabilizou o quadril. Já está indo mais. Se a perna do paciente deslocar aqui, não pode acontecer também. Firma, certo? Mobilizou. Sentiu? Dorsiflexão, relaxa. Sentiu? Dorsiflexão, relaxa os dedos. Isso. Aí. E mantém tensionado. Prontinho.